Oi, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Outspod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas, minha gente! Ecoou as palmas reais aqui, porque é só realidade. A gente trabalha aqui, pessoal. Estamos no TSP. Estão vendo essa movimentação diferente, um ambiente diferente. O Outspod está aqui como podcast oficial do evento, que me possibilita o quê? Laçar a galera boa que está aqui palestrando, né? E pegar um pouquinho desse conhecimento aqui para o canal. Aliás, se você não está inscrito no canal, já se inscreve, custa nada, deixa o seu joinha, compartilha. Quanto mais vocês participarem, mais o YouTube e as plataformas vão entender a relevância desse assunto e levar para aquela família que está lá do outro lado dando um Google assim no autismo, desassistida. Na internet a gente encontra muita informação e às vezes fica difícil saber o que é bom e o que é ruim, né? Então aqui o intuito é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias possível, né? Então me ajude com esse projeto, compartilhando, né, para chegar mais e mais pessoas aqui para a comunidade Outspod, tá bom? E vamos ao tema de hoje. Você aí, padecendo na sua casa, mãe atípica, colega, receba meu abraço, né? Agitação. Seu filho autista está muito agitado? É muito agitado? O que pode ser isso? Isso faz parte do autismo? Está presente? Pode ser alguma outra comorbidade? Algum diagnóstico diferencial nisso? Vamos entender se isso faz parte, o que pode ser feito. Então recebam com muito carinho minha convidada, neuropediatra, doutora Ellen Manfrim. Uma salva de palmas! Seja muito bem-vinda. Obrigada, Mirela. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Eu já estava te stalkeando há um tempo e estou muito feliz que a gente conseguiu se encontrar presencialmente para esse bate-papo, né? E aí, doutora, isso da questão da agitação, né? É uma queixa muito comum das famílias. Essa criança agitada de forma demasiada. Isso é um critério diagnóstico do autismo? Isso faz parte? É bom, né, a gente conversar com quem entende, porque já começa trazendo... Direto ao ponto, né? Sim. Não, a agitação ela não é um critério diagnóstico do autismo, mas é um sintoma muito comum em crianças autistas, né? E talvez no consultório, na prática clínica, seja uma das maiores queixas, né, da família. Só que a gente pode encontrar agitação decorrente de vários fatores, né? Desde uma simples não, né? Que isso, o autismo nunca é simples, mas desde uma alteração sensorial, uma criança com transtorno do processamento sensorial, e daí ela tem uma alteração vestibular, então por isso ela é mais agitada, ou qualquer outra alteração sensorial que pode deixar essa criança agitada, até a presença de comorbidades. E o que a gente vê no dia a dia é isso sendo muito pouco avaliado, né? Se fala muito, essa criança está agitada, vamos botar uma risperidona nela. E a risperidona, ela nem sempre vai funcionar e resolver todos os casos, ao contrário, né? Ela tem uma indicação muito específica, mas eu vejo que hoje está sendo um pouquinho banalizado o seu uso medicamentoso. A risperidona, quando de forma criteriosa, o que tem que mirar para ela estar ali, né? Porque muitas vezes chega a mãe e fala para mim, porque meu filho está tomando tal coisa pro autismo. Não, pro autismo. Então, assim, muitas famílias nem sabem exatamente o que se espera daquele medicamento, se tem efeitos colaterais ou não, né? Fica tudo muito solto, genérico, sem entender exatamente o porquê. Sim. Então, na verdade, acho que é importante isso que você colocou, porque não existe uma medicação para o autismo. Perfeito. Ponto. Né? A gente vai tratar sintomas alvos e que geralmente não são do autismo. Então, por exemplo, a gente não tem como tratar com remédio as alterações de comunicação e interação social. Ponto. A gente não tem como tratar com remédio os interesses fixos e restritos, as estereotipias. A inflexibilidade cognitiva, a gente consegue uma certa melhora com o uso de medicação, mas também não tem um remédio específico para isso. E quando a gente pensa em risperidona ou aripiprazol, as indicações, assim, elas são muito específicas. Agressividade e irritabilidade em crianças autistas. Certo. São esses dois sintomas que seriam sintomas alvos. Mas o que a gente vê é que se usa em várias outras condições. Agora, quando a gente pensa em agressividade e irritabilidade em autismo,
Aí você já tem que se perguntar, tá? Se eu tenho uma criança de 2 anos, de 3 anos, que tá irritada ou que tá agressiva, mesmo que seja uma heteroagressão, ou seja, uma agressão com outro, eu preciso de um remédio para isso ou eu consigo conter essa criança no momento de agressividade extrema? Então, Exato, provavelmente nessa idade, inclusive, você consegue outras formas de conter do que o Exatamente. medicamento. Deveria ser um último, perfeito. né, uma última opção, assim, né, uma Perfeito. última escolha. E não é isso que a gente vê, né? A gente vê um overtreatment, né? O que a gente vê, assim, já ouvi falar muitas vezes, assim, tá, olha, o seu filho é autista, então tá aqui o laudo e a receita da risperidona. Não é assim que as coisas funcionam. Mas, claro, existem casos e casos. Não tô aqui demonizando a risperidona de jeito nenhum. Sim. É um remédio que ajuda muito na prática clínica, ajuda muito na evolução das crianças, na melhoria clínica, né, assim, visando agressividade e irritabilidade, mas a gente tem que ter prudência no uso. É uma medicação com efeitos colaterais. Sim. Isso desse uso indiscriminado, eu tive o diagnóstico do meu filho quando ele estava com 2 aninhos, né? Um dos neuros que eu levei na época, ele mal avaliou, né, o Arthur, mas ele era muito clássico. Assim, realmente, qualquer leigo poderia ver que o menino era autista. Tipo, nem foi uma surpresa. Mas eu já saí de lá com a receita, né, para medicamento controlado, porque ele me disse o seguinte, olha, o seu filho precisa, todo autista, né, precisa de medicamento, esse medicamento vai adubar o cérebro dele, eu nunca vou esquecer essa frase, vai adubar o cérebro dele, porque você pode fazer terapia, mas se ele não estiver sendo medicado, ele não vai ter um solo preparado para receber essa terapia. Eu fiquei convencida, assim, eu falei, eu não tinha essa, ai, não vou dar. Eu queria entender o que seria o melhor e o que eu entendesse que fosse o melhor eu ia fazer. Mas eu fui buscar outras opções, outras opiniões e que se divergiram. Jamais, imagina, uma primeira... Nenê, 2 aninhos, nem tinha sintoma de agressividade, nem de irritabilidade, não tinha nada dessas coisas. O que ele tinha era uma falta de repertório social como um todo. Isso a gente constrói em terapia, né? E até mesmo isso da irritação, às vezes agressividade, esses comportamentos inadequados, né? O medicamento ele é muito bem-vindo nesses casos, mas você precisa ter a terapia para construir esses comportamentos substitutivos, né? E não achar que você vai dar e que aquilo, beleza. Não. Eu acho que faltou adubo no cérebro, né, do médico que te atendeu a primeira vez. Mas, realmente, o que a gente vê hoje é um uso inadequado, né, em excesso, e eu percebo muito, assim, que são realidades diferentes, né. Então, eu trabalho numa clínica particular, eu tenho o privilégio de atender muitas crianças que têm acesso a terapias realmente boas, né, com bons terapeutas, boa carga horária. Mas eu também atendo crianças, por exemplo, que são atendidas pelo sistema público de saúde. E a gente sabe qual é a realidade disso. Não tem tratamento para autismo lá. Não tem tratamento. Ponto. A gente tem as instituições. Não tem tratamento adequado. Ponto. Não é discutível isso, né? E o que eu percebo é essa divergência, né? Aquele paciente que está passando por um tratamento adequado, está fazendo um bom segmento, o uso de medicação é bem menor, a comorbidade é bem menor, aquele paciente que não está recebendo um tratamento, é remédio, mais remédio, mais remédio, mais remédio. Porque vários sintomas vão surgindo, vários diagnósticos comórbidos vão surgindo, e daí, assim, essa família não tem como controlar, né, assim, a criança fica numa instituição, faz 30 minutos de terapia na semana, o que, assim, é um crime, mas é o que acontece. Sim. Né? Então, o controle acaba sendo medicamentoso. Às vezes eu pego crianças lá que estavam em acompanhamento e vêm para uma avaliação com 4, 5 medicações. Crianças de 3 anos usando olanzapina, quetiapina, né, que é uma coisa, assim, bem fora da nossa prática clínica, né? É muito cruel a realidade do que a gente vê. Mas... e eu até entendo aquele médico, em tese, assim, que pegou essa família. Não tem o que fazer. Ela não tem onde tratar, não tem. E tá com um comportamento. Aí você manda remédio. Aí dali a pouco aumenta de novo. É um paliativo imediatidade. Cadê? Fugiu. Imediato. Obrigado, isso. Algo pra já, mas sabe que isso não se sustenta. Mas naquele contexto, você dá aquela lenhada na criança pra ela... É o tal de colocar pra robotizar, Robotizar. né?
É aquela criança que você deixa ela anestesiada, Isso. né? Ela fica anestesiada, ela realmente não te agride mais, mas porque também ali não tá processando mais nada, né? Sim, Ela tá em Nárnia. Uhum. Que triste, né? Mas é a triste. realidade, É a né, realidade. da maioria das famílias, talvez. É a realidade, principalmente quando a gente fala de autismo 2 e 3 de suporte, a gente começa a pegar crianças de 9 anos para frente. Sim. Que já estão maiores, muitas às vezes com sobrepeso, às vezes o cuidador é uma avó, uma mãe ali que não tem essa condição de conter, a escola já tá expulsando já faz tempo, não tem nem... É isso. Sim. Tá incontrolável, e você não tem um plano sustentável para aplicar para aquela família. Sabe, eu tive uma experiência agora bem recente, né, de uma criança que tratou com a gente na clínica quando era pequena, com 2 anos e meio, o convênio parou de pagar e mandou ele para credenciada, e ele ficou lá, e a mãe na briga judicial e tal, e ele voltou agora pra gente com 7 anos. Então, ficou aí 4 anos e meio num tratamento na credenciada, que a credenciada lá pelas tantas desistiu dele e falou, não, bota na PAI, né? Enfim, ele voltou pra gente agora, ele é grande já, um menino de 7 anos não verbal, nível 13, ele chegou e foi assim, muito difícil, porque ele agredia todo mundo, lá nós somos só mulheres, né, algumas maiores, mas a minoria, assim, a maioria é menorzinha, então era puxão de cabelo, era tapa, era mordida, né? Foi bem difícil. E a gente trabalha como equipe inter. Então, assim, sentamos todas com a supervisora da equipe, tá? Como que a gente vai fazer com essa criança? Tá? O que a gente vai tratar nessa criança? Ela, em 1 mês, esse menino parou com todos os comportamentos disruptivos. Eu vi na última vez, agora 2 semanas, que eles foram pra mim com consulta, ele conseguiu ficar 20 minutos sentado na cadeira enquanto a mãe conversava comigo. Nossa. Na primeira consulta ele andou, durante 10 minutos a avó pegou e saiu com ele porque não dava pra ficar. Então, assim, o que faz essa mudança é tratamento, não é remédio. Eu não entupi esse menino de remédio, ao contrário, eu tô tirando o remédio desse menino. Então, enquanto a gente não possibilitar que essas crianças tenham tratamento, a gente não consegue melhorar essa agitação, essa agressividade. E, claro, focando em investigar outras questões que podem estar envolvidas, né? O que também é comum que pode desencadear esse tipo de comportamento, irritadiço, essa agitação toda? Quando essa queixa de agitação, quando vem, ela acaba sendo mais motora? Ou, assim, às vezes uma mente inquieta é muito mais subjetivo para chegar nisso. A motora que chega mais. É a motora que chega mais, mas nos TEA nível 1, daí eles conseguem falar mais pra gente sobre essa questão da mente inquieta também, né? Mas eu falo que o diagnóstico diferencial de ansiedade, principalmente no autista não verbal, é muito mais difícil. Sim. Né? Mas existem algumas características que a gente pode perguntar para a família, que a família vai conseguir responder, que te ajudam no direcionamento. Porque às vezes a família chega e fala, meu filho está mais agitado. Vai lá, aumenta a risperidona. Tá agitado, aumenta de novo. Se você não está tratando aquele transtorno que está comórbido com a medicação para aquele transtorno, você não vai ter uma melhora nunca. Você pode pôr a dose máxima de risperidona, a criança vai continuar agitada, né? Então, é muito importante a gente investigar, por exemplo, o transtorno de ansiedade. O que a gente vai ter numa criança autista com transtorno de ansiedade? Pergunta assim, olha, vamos pensar nos 2 últimos meses. Seu filho aumentou estereotipias? Ele tá com mais estereotipia vocal? Ele tá com mais estereotipia motora? Surgiram mais estereotipias? Ele tem colocado mais coisa na boca, tá rangendo o dente, tá roendo unha, tirando pelinha da boca, tá se cutucando. Uma coisa super comum em criança em geral, com ansiedade, é colocar muito a gola da camiseta na boca. Ficar mordendo. Ficar mordendo, ficar chupando. As mães falam, a gente troca 2, 3 vezes no dia porque fica todo É uma verdade, molhado. Você disse isso. De novo, eu pensando na minha casuística, do grupo de mães que a gente convive ali, é comum mesmo. Sim, é bastante comum. Os medos, né? Então, em crianças verbais é fácil. Você pergunta, do que você tem medo? Em crianças não verbais, você tem que perguntar, tinha coisas que ele fazia antes e gostava e agora não faz mais porque tem medo? Tem desenhos que ele assistia antes e agora quando o desenho aparece ele fica com medo?
É super comum isso. Algum desenho que chegou até a ser hiperfoco, e daí, de repente, agora, a hora que aparece, ele tampa o olhinho, ou ele se esconde, ou pede para mudar, né? Dá sinal que quer que mude. Então, os medos são comuns, as preocupações são comuns. Preocupação também vai ser mais difícil de ver no nível 2, nível 3, mas no nível 1 você consegue perguntar, né? Tem alguma coisa que te preocupa? Eu fico preocupado quando meu pai sai para trabalhar, porque eu tenho medo dele não voltar, ou eu tenho medo... agora ele tá pagando minha consulta, mas eu tenho medo dele não ter dinheiro depois para ir no mercado. Então, são preocupações que não deveriam existir naquele universo infantil. E como que isso se manifesta em geral? Agitação, impaciência. Os pais, eles olham mais para isso e não para essas outras questões que são até físicas, né? Pode ter dor abdominal, tem criança que chega a nausear, vomitar. Agora há pouco eu recebi uma mensagem de uma mãe que a gente tirou o remédio de ansiedade, a ansiedade voltou tudo de novo, o menino tá até vomitando agora de tão ansioso. A gente tem que ficar muito ligado, tem que estar muito atento para essas outras características, porque o tratamento da ansiedade não é risperidona. Essa criança não vai melhorar com risperidona. A gente precisa de um inibidor de recaptação de serotonina nesse cérebro. É químico. Os transtornos comórbidos são químicos. Né? Tem uma falha química, uma deficiência química que eu preciso suprir, repondo com a química específica, né? Então, por isso que é importante a gente saber o que está acontecendo e não só ficar aumentando o remédio que a criança não precisa. A ansiedade, depressão no TEA tem uma incidência muito grande, né? Que a gente identifica por N motivos. Mas em crianças pequenas me choca bastante, sabe? Porque eu já espero um adulto ansioso, um adolescente com as suas, né, agonias, seus questionamentos. Mas criança, quando, né, vai se transformando em algo penoso, né, punitivo, nossa, é algo assim que dói demais no meu coração e tem muita incidência. Muito. Né? Essa ansiedade, que média de idade, assim, de pequenininhos que começa, que é possível identificar? Olha, eu vou te falar que entre meninas, a gente vê com uma frequência, assim, já mais relativamente cedo, né? alta, com uns 4 anos e meio, mais ou menos. Olha só. É bem cedo, em meninas nível 1. Olha. E é mais frequente, por exemplo, do que um TDAH, embora a estatística não mostre isso. É o que eu vejo na clínica, até onde eu conversei com o Thiago Castro sobre isso também. Parece que na clínica a gente não vê tanto TDAH quanto a gente vê ansiedade, né? Mas talvez porque a ansiedade comece primeiro em idades mais novas. E o TDAH acabe surgindo depois, ao redor dos 6 anos. Quando aumenta a demanda, né? A demanda acadêmica, Isso. principalmente, né? Mas a gente tem visto até crianças com 3 anos e meio com sintomas de ansiedade, e daí é uma dificuldade de tratar muitas vezes, porque se você for ver as medicações, em bula, elas são liberadas para crianças acima de 12 anos. Então, a gente acaba fazendo um uso off-label, né? Então, tem todo um trabalho de mostrar para essa família que essa criança precisa acalmar essa família, trazer essa confiança da família para junto do tratamento. Eu ia perguntar isso. Deve ter um estigma grande de você colocar um medicamento para ansiedade para uma criança muito pequena, Sim. né? Sem essa confiança da família, é muito difícil aceitar, né? Muito. Até essa porque abordagem. São remédios que os adultos usam. Então, assim, não é choca. incomum falar, por exemplo, olha, a gente vai entrar com esse Talopram pro seu filho. Mas eu tomo. Né? Mas não tem outro remédio que seja para criança? Não tem. A gente faz modificação de dose, mas não tem um remédio específico para ansiedade na criança, né? Os medicamentos são os mesmos. E aí, muitas vezes, você já indo nessa causa, que é a ansiedade, aí você vê toda uma melhora nessa agitação, aumento de estereotipias, comportamentos inadequados, né? Isso. Em 20 dias, assim, você já vê uma mudança bem expressiva, mas são remédios que vão demorar 12 semanas para estar assim, no ápice da resposta. Então, eu sempre explico isso para a família. Se você teve uma resposta de 70% até agora, tá bom, não vamos mexer, né? Se teu retorno foi ali em 30 dias, você ainda tem mais algumas semanas para obter mais melhora. Vamos ter um pouquinho de paciência, porque as coisas... Pô, mas vão 70% é uma melhora, poxa, muito importante. Eu considero também. Muito importante. Não, é que eu digo que até o que eu quero
que você explique, por exemplo, do TDAH. Quando você entra com um medicamento, em tese, é um medicamento de efeito rápido, que rapidamente você tem que ver as melhoras e se não houve, também por recalcular uma rota. Sim. Quando tem essa abordagem com essa ansiedade, então você também tem num curto período de tempo ali, você consegue fazer essa avaliação. Sim. Porque então, pode não ter tido uma melhora 100%, mas também melhora nenhuma. Não Tem que ter. Se não teve, então recalcular de rotas novamente, sim. porque é para ter essa melhora, né? E daí é importante, por exemplo, quando eu tenho a ansiedade comórbida com o TDAH, né? Às vezes você não vai ver uma melhora importante na agitação. Mas você vê nessas outras características. Parou de ranger o dente, parou de chupar a camiseta, parou de ter medo, tá assistindo desenho belezinha, tá saindo de casa, consegue ficar em ambientes fechados. Então, você vai ter melhores em outros sintomas da agitação, da ansiedade, mas não na agitação. É bem importante daí você cogitar tratar esse TDAH. Porque é sinal que essa agitação não tá vindo só da ansiedade. Sim. Tem um outro fator. E é muito comum, né? A gente ter autismo, TDAH e ansiedade. Né? E até o inverso que você disse, então, da ansiedade, aí, sendo o caso de TDAH, é importante que trate, porque uma coisa está diretamente ligada na melhora da outra, né? Sim. E o inverso também, porque os medicamentos de TDAH também são muito hiperestimulantes. E aí, às vezes, você deixa, né, estricnada, assim, a pessoa. E aí, então, de repente, é o TDAH, você... né, vai abordar isso, mas também, de repente, junto uma abordagem para acalmar aquela pessoa. Na verdade, sim, se você tiver essas duas comorbidades, como você falou, os remédios para TDAH são altamente estimulantes. Então, eles têm como principal efeito colateral o aumento da ansiedade, são ansiogênicos. Se a gente começar com remédio para TDAH sem melhorar a ansiedade, essa criança vai... catastrófico. Vai subir pelas paredes de ansiedade. Então, sempre que tiver essas duas comorbidades, primeiro a gente trata a ansiedade, estabiliza essa criança para depois entrar com psicoestimulante. Né? Ainda assim, às vezes você vai precisar... tá super bem da ansiedade, entro lá com psicoestimulante. Piora de novo a ansiedade, tudo. Eu preciso aumentar a dose da medicação. Mas é muito importante a gente respeitar essa ordem, porque é frequente, né? Você vê, não, é um TDAH e não viu que tem ansiedade, trata com psicoestimulante. A criança vai virar no giraia, né? TAS. É o TAS. Total. E daí o que acontece? A família nunca mais quer usar aquele remédio, porque ela fala, olha, ficou muito pior, tá irritado, tá agressivo, nunca agrediu antes, agora tá voando na gente de soco e pontapé. Então você queima um remédio que seria bom para essa criança desde que a gente tivesse feito uma ordem correta na administração medicamentosa. Então, isso, assim, na prática, quando você faz essa abordagem do TDAH, é comum, assim, a incidência de só com medicamento do TDAH e beleza, ou é mais comum a prática tratando o TDAH com algum ansiolítico que seja? É mais comum na prática tratar a ansiedade combinação, junto. né? Mas eu percebo isso depois da pandemia. A gente não tinha tanto TDAH comórbido com ansiedade antes como a gente tem agora, desde o final da pandemia. E realmente muitos trabalhos mostram que houve uma incidência, né, na ansiedade, um aumento de ansiedade em crianças em geral. Então, antes a gente tratava muito TDAH puro, mesmo autista só com TDAH, e hoje parece que é muito raro. Tá meio que impossível. É muito raro chegar um TDAH que é só um TDAH e que vai ser só o psicoestimulante. Parece que sempre tem uma ansiedade junto. Eu enquanto TDAH, né, não estou tratando, tá, gente? Vocês vão ver que eu tô sequelada. Mas teve essa questão do medicamento, pra mim mesmo, meu filho é TDAH também, mas a gente ainda não está tratando com um medicamento, porque ele ainda não entrou na fase de alfabetização. Tá ruim, mas ainda não tá precisando de tanto foco, né, petitiquinho, a gente vai tentando manejar do jeito que dá, né? Mas acredito que a partir do ano que vem já seja inevitável. Mas, para mim, quando me passaram, também, de uma forma muito de qualquer jeito, eu entrei com medicamento de TDAH. Só. Eu fiquei completamente surtada. E eu também não percebi, porque eu nunca percebo, né? Aquela autopercepção zero. Mas do meu marido falar assim, Mirela, deixa eu falar com você uma coisa. Cara, você tá muito louca. Ele falou assim, você tá muito louca. Você explode. Só que eu sou assim já, normal, né? Eu explodo, assim. Que é do TDAH. Tô amando, depois eu tô te odiando, aí eu tô amando de novo e... Sou, né, intensa.
Mas ele falou, não, eu sei que você é assim. E tá muito pior. Então, eu não sei o que você tá fazendo, mas tá errado. Tá dando ruim. Esse negócio que você tá fazendo aí tá ruim. E aí, eu falei, nossa... E aí, eu parei com o medicamento. E aí, porque depois também as pessoas que abordavam sempre só me passando. Falei, gente, vocês não têm noção do jeito que eu fiquei. Tipo, melhorou o foco, mas quase que desapareceu com a surtada que eu dei. Então, deixa assim, ruim por ruim, né? Mas, de novo, eu observo muito isso também, inclusive com as famílias das crianças, de mães que estão desesperadas, porque só deram o mesmo medicamento de TDAH. Sim. Hoje, eu não consigo ver desses casos que eu conheço, e me incluo nisso, como que funcionaria somente com o TDAH, o medicamento de TDAH. Porque eleva muito ao extremo isso, né? Especialmente se for lisdexanfetamina, né? O Venvance. O Venvance, pra mim, foi o ó do Borogodó sozinho, do jeito que foi. Então, sim. Eu usei também sem uma época o condições. Venvance, e daí, assim, também me deixou super explosiva, muito irritada. Eu perdi totalmente a linha. Aí que eu já não tinha muito. Um amigo meu, um dia, assim, conversando, ele falou, Ellen, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá usando algum tipo de droga? Falei, não, nunca usei drogas. Não ia ser agora velha que eu tô usando. Que é isso? E daí eu tive a consciência de que aquilo tava me fazendo muito mal, assim. Eu tava fazendo umas perguntas pros pacientes, assim, encabida, sabe? Eles falavam alguma coisa e eu começava a rir, assim, louca. Tipo, doutora, deixa eu te dar, vou dar uma indicação aqui. A senhora tá precisando também de um tratamento, né? Isso. Então, a gente tem que cuidar muito realmente com os psicoestimulantes, porque numa criança que já tem um controle de impulso muito baixo, Sim. você coloca de uma vez o psicoestimulante, esse impulso dessa criança, às vezes vai fazer vai aumentar demais, né? E com aumento de impulso aumenta a agressividade. Então tem que cuidar. E cuidar muito, porque assim, é comum criança autista ter um pouquinho mais de agitação por todas as questões sensoriais que a gente já citou. Isso não necessariamente é um TDAH. E se a pessoa não tem um TDAH e a gente coloca um psicoestimulante, caos. Eu tô dando um over de dopamina no cérebro dessa criança, não vai ser legal. A irritabilidade e a agressividade, assim, são sintomas certos de acontecer, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa avaliação. A impressão que eu tenho é que a grande, esmagadora maioria não sabe tratar mesmo. Não sabe tratar o autismo, também não sabe TDAH. Sim. E a gente vê uns modismos também, né? Assim, eu nessa minha jornada de mãe atípica, já várias vibes aí que a galera compra. Do Venvance é uma delas, assim, de endeusar. Não, Venvance. Gente, não é assim mesmo. E nada é assim tão simplista. Se fosse, né, seria muito simples mesmo de resolver. A gente nem tava aqui, né? Então, essas estratégias muito milagrosas, muito... não costumam funcionar. Não, eu falo que se fosse simples, a gente não precisava fazer 6 anos de medicina, mais 2 de pediatria, mais 2 de neuropediatria, mas não sei quantas pós para poder atender, né? Realmente é difícil, a gente aprende até muito com a prática clínica, mas é uma atualização constante. Igual agora tá entrando a tamoxetina no Brasil, né? Isso, acho que você também. viu. Também, já ouvi de tudo. Nossa, maravilhoso, vai salvar vidas. Aí depois o pessoal, não, pera lá, não é bem assim, né? Então, assim, tudo tem que ter prudência. O que eu falo para os pais dos meus pacientes é que a diferença entre ser bom ou ser um veneno, medicamento ou veneno é a dose, é como você usa o remédio. E a gente tem que ter muita prudência em crianças, né? Sempre começar doses baixinhas e aumentando aos poucos, porque às vezes a gente vê, assim, umas doses absurdas, sabe? Crianças pequenas, é muito sutil essas diferenças, assim, né? O TDAH, ansiedade, algumas questões do autismo. E é muito difícil, de fato, a gente achar um pessoal capacitado que tenha esse olhar mais apurado e conduzir de uma forma mais certeira, né? E hoje até, assim, o que eu percebo também, tem muitos profissionais que, nossa, entende super de autismo. E não entende de todos os outros transtornos do neurodesenvolvimento. Então, assim, se ele acertar no autismo, deu bom. Mas também se ele errou, porque não consegue fazer nenhum diagnóstico diferencial, não consegue ver essas diferenças. E aí, é também sempre a mesma abordagem. É uma receita de bolo. Para todos. Então,
Muito complicado, porque se você entender só de autismo, então, na verdade, você não tá pronto para cuidar daquele cérebro como um todo. Exatamente. Né? Como aquele desenvolvimento. E isso, a questão de ansiedade, TDAH, além de terapias comportamentais, isso na rotina, assim, daquela criança, daquele indivíduo, o que a família tem que investir tempo, não digo nem dinheiro, tempo, e que isso surte efeito. Então, por exemplo, a gente sabe que exercício físico faz bem para todo mundo, ajuda. né? Mas eu penso até que pro TDAH, acho que tá tão diretamente ligado Muito, isso da porque prática do exercício físico. aumenta a dopamina, o TDAH tem uma falta de dopamina. Né? Mas a família ela pode ajudar de muitos fatores, né? De muitas formas, desde deixando essa rotina familiar mais tranquila, mas principalmente estabelecendo uma rotina. Eu falo assim, a gente que é TDAH, a gente não curte rotina, a gente gosta do caos, né? Mas o caos deixa a gente extremamente desorganizado. Sim. Não é legal. Não é legal. É desorganização, Sim. é cabeça... É disfuncionalidade. Total. Então, a família ela precisa ter essa rotina pré-estabelecida para que essa criança entenda o que vai acontecer no dia a dia dela e consiga agir de uma forma mais organizada e mais funcional. Eu acho que esse é o primeiro caminho, né? Aquela família que, nossa, hoje acorda às 8, amanhã acorda às 10, hoje essa criança fica com o pai, amanhã fica com a babá, depois fica... Já vai ser mais difícil. Eu sei que às vezes é difícil para muitas famílias manter essas rotinas, mas é importante, né, ter esse tipo de rotina. Uma coisa que atrapalha muito, Mirella, uso de telas. O uso de telas deixa essas crianças muito, muito mais agitadas e por uma busca cada vez maior pelo uso de telas. Porque o uso de telas também é liberação de dopamina. Então, aquilo é extremamente prazeroso. Quanto mais eu tenho, mais eu quero ter. Então, fica cada dia mais difícil você diminuir, né? Diminuir tela, principalmente, assim, tirar a tela dos momentos de refeição. Refeição tem que ser um momento familiar. Tirar a tela 2 horas antes de dormir é o mínimo que você pode fazer. Quantas crianças que a gente não escuta a família falando que, então, ele deita com o celular assistindo o desenho até que ele dorme. Falo, pô... Dorme com o celular, criança, é puxado, tá difícil de defender, mãe. Mas é comum, né? É muito mesmo, é criança muito dormindo comum com o celular, uma assim? criança ficar assistindo desenho no celular até dormir, né? Então, você fica assim, poxa vida. Eu atendi esses dias uma criança que dorme às 3 da manhã. Falei, oi? Tá, mas e daí? Falei pra mãe, e você? Como é que... eu durmo antes, porque eu não dou conta. Falei, tá, então você deixa o seu filho... de 8 anos, com um celular ligado na tela até as 3 da manhã, sem saber exatamente o que ele tá assistindo e vai dormir? Sabe? É um negócio, assim, que descabido, né? Assim, se a gente for pensar em maturação cerebral e tudo mais. Não tem um contexto que isso seria aceitável. Não tem. Você tente pensar em todas as possibilidades, não encaixa. Não tem jeito. Atividade física, como você falou, especialmente atividade, assim, mais aeróbica, cardiovascular, ajuda bastante. De alta intensidade, né? Tanto para criança com TDAH quanto para criança com ansiedade. Né? Então, eu acho que assim, esses 3 pilares já ajudariam bastante. Regra, diminuir o celular e atividade física. Acho que não tem como dar bom sem essa redução de celular e atividade física para TDAH e ansiedade. Não dá, não tem como. Aquela criança que não faz nada, só fica ali assistindo, só de forma passiva... eu sei que é difícil quando não tem interesse, aí vai da equipe terapêutica pensar em estratégias de engajamento, estratégias para trazer aquela pessoa, pensar em preferências, em barreiras, enfim, mas que precisa estar ali como objetivo, né? E desses medicamentos, em questão de tratamento de ansiedade, TDAH ou sintomas aí dentro do autismo, que são comuns, muita gente também tem medo da questão, mas se eu colocar o medicamento, eu nunca mais vou tirar. É isso mesmo? Qual que é o índice, assim, qual que é a realidade de isso vicia, não consigo mais, vai ficar dependente, a criança muito pequena? Daí a gente tem que pensar em como esses transtornos do neurodesenvolvimento funcionam ao longo da vida. Então, no TDAH, por exemplo, a gente sabe que 75% das crianças que usam medicação vão continuar usando na adolescência. 50% das crianças que usam remédio vão usar na vida adulta. Por quê? Porque o transtorno persiste. Sim, não tem cura, né? E nem todo mundo vai ser funcional sem remédio, então vai continuar usando. Tá.
Então, pro TDAH, o que a gente faz geralmente? Existe uma certa estabilização. Até essa foi minha aula hoje. Eu falei de diagnósticos diferenciais, esses transtornos que são mais estáveis, né? O TDAH, ele passa por essa estabilização melhor, porque alguns sintomas vão ficando para trás, como a hiperatividade, por exemplo, o controle de impulso melhora, a desatenção melhora. Então, a gente tem ali no início da adolescência uma possibilidade de tentar uma diminuição medicamentosa e até de tentar uma retirada. Do ponto, assim, a gente faz uma experiência, digamos assim, vamos ficar 1 mês, 2 meses sem medicação para ver como é que essa criança fica. Ficou bem? Ótimo, a gente não vai voltar. Não conseguiu? Teve algum prejuízo acadêmico, social? A gente volta à medicação. Agora, quando a gente fala em ansiedade, né, o que a gente sabe sobre o tratamento de ansiedade, depressão, toque, enfim. A gente tem um prazo de 6 meses depois de remitir todos os sintomas, para manter esse remédio. Então, 6 meses depois dos sintomas remitidos, teoricamente, esse cérebro já está pronto para produzir aquele neurotransmissor que estava faltando sozinho e eu posso iniciar uma redução gradual para suspensão da medicação. Certo, não pode ser brusco de uma hora para outra, você tem que ter um planejamento para isso. Exatamente, tá? Em adultos até se fala em 1 ano, né, de estabilidade. Nossa. Em criança a gente tem um tempo até um pouquinho menor, eles respondem melhor. Então, geralmente 6 meses ali usando com boa estabilidade clínica, depois a gente pode tentar fazer essa retirada. Então, o remédio não é para o resto da vida, não deveria ser para o resto da vida. Só que a gente tem que entender que uma criança autista, né, ela tem uma chance maior de comorbidade, então a gente melhora a ansiedade aqui com 6, 7 anos, mas lá com 12, 13 pode ser que tenha de novo, depois lá com 20 e poucos pode ser que tenha de novo, então pode ser que essas comorbidades elas retornem ciclicamente e a gente tem que voltar a tratá-las. Eu acho que o importante de tudo isso, né, não é nem endeusar, nem demonizar, nem medicamento, nem tratamento, e nem um suporte para a vida inteira, qualquer que seja, mas é a gente entender que tem onde socorrer, né? Tem o que fazer. Tem o que ser feito para melhorar. Sim. E se não estar melhorando, e isso com a régua daquele indivíduo, de onde ele estava para onde ele foi, não comparando com o ritmo dos demais, né? Se não está havendo melhoras, está estagnado, isso é um alerta vermelho, não é para empurrar com a barriga, né? Sim. Porque é outra realidade que eu vejo muito. De famílias, então, melhorou isso, aí chega num platô, aí não sai daquilo. E muitas das vezes, assim, tanto as terapeutas vão deixando, aquela família também vai levando. Esses platôs, porque é um desenvolvimento todo irregular, né? Essa curva do desenvolvimento atípico. Esses platôs, eles são bem comuns. Sim. E aí, se a criança tá ali estagnada, isso... tem que ser um alerta, não tem? Para buscar sempre rever? E primeira coisa, alerta para comorbidade. Porque essas comorbidades que podem ir aparecendo até então... Elas vão surgindo. Tá. Né? E surgem crianças pequenas, como a gente já falou, né? Segunda coisa, né? São crianças que ficam em terapia por um longo período da vida. Às vezes chega num momento que o negócio não vai mais para frente com aquela equipe, com aquele médico. Isso sem dúvida. Tá na hora de mudar. Eu até não sei dizer, mas de equipe, de formato, tem prazo de validade. Essas terapias, elas têm que ser mais dinâmicas. Não dá, né? Sim. Não é mais aquela criança que entrou. E que bom, porque é o que se espera, que não seja mais. Então, fica desinteressante. Acho que também tem muito disso de, conforme vai crescendo, né? Crianças maiores, adolescentes, de novo, a gente esbarra na falta de capacitação. Então, uma infantilização absurda dos adolescentes, ou até de crianças maiores, né? Criança de 9, 10 anos, a galinha pintadinha. Não, colega, tá ruim isso outra aí, coisa, né? Poxa. Então, acho que ainda tem muito isso de infantilizar e de não adequar o que seria, né, para aquela idade, para aquela criança, a fase que ela está. Porque, às vezes, o que ela vivencia na terapia é tão diferente do que é o contexto escolar. Ninguém na escola, os coleguinhas, os vizinhos, ninguém tá vivenciando aquilo que aquela criança tá fazendo. Isso não é incluir de forma nenhuma, né? Não. Eu tava até conversando com a Fernanda do Para Que Tabu, né, agora há pouco. Ela falou, na sua clínica atende adolescente? Eu falei, a gente tem adolescente, mas é uma clínica focada em criança. E é uma coisa que
preocupa, né? Assim, até a gente, sim. como profissional, porque... E aí? E depois? E depois? Veio um caminho pra quem? Pra onde? Não tem pra onde. Né? Agora a gente tá até, na equipe, a gente tá criando um novo espaço, né? Um espaço mais aberto, com sala de jogos e ambientes montados, né? Mercado, farmácia, para fazer esse tipo de treino. Mas a gente não tem terapeutas que pensam em atender o adolescente. Eu sempre falo que, assim, em 2019, eu fui para um congresso europeu de autismo, que é um congresso mundial, e o congresso todo foi sobre autismo na vida adulta. E parece que até aquele momento, eu nunca tinha pensado sobre isso. Porque o meu mundo é o autismo... Precoce. É o tratamento precoce. Hoje eu atendo crianças de 1 ano e meio, 7 meses, né? Eu nunca tinha parado para pensar que, pô, meu paciente vai crescer e vai ser um adulto autista, né? E lá eles falaram sobre moradia assistida, sobre questões relacionadas ao casamento, questões relacionadas ao trabalho, sobre doenças mais incidentes no idoso autista e... Legal. Aquilo foi um choque pra mim, na realidade, né? E de uma coisa tão óbvia e eu nunca ter pensado. Então, eu acho que a gente, no Brasil, imagina, se a gente ainda tá longe de ter um tratamento precoce especializado para todas as crianças, quão longe estamos de ter pessoas pensando no autismo adulto, né? Sim. Em como vai ser isso lá na frente. Sim. Mas é algo que a gente tem que começar a trazer mais pra consciência. Eu digo até, enquanto mãe, né, tem aqui a Cássia, ali que eu tava te vendo no espelho, ai, como eu sou perdida, gente, olha, tá. A Cássia Higashi, amiga minha que tá aqui, a Cássia também, mãe atípica, né, nossas crianças também estão crescendo. E uma discussão muito grande, assim, no nosso grupo de mães, que a gente tá nessa toada aí desde eles titiquinho, a gente não tem nem mais eventos e seminários para participar. Eu tô careca de saber de intervenção precoce. Sim. A gente ali no nosso interior, a gente que ficou de AT, a gente que ficou de frente, a gente ficou estimulando em casa, não tem mais nada de novo pra você me falar. Então, até isso, até essas fontes pra gente se manter, sabe, assim, de voltar, assim, esperançosa, engajada, dar aquele gás, porque esses eventos, como um todo, além do ensinamento, ele tem um papel social muito grande para aquela comunidade no entorno. Você proporciona que mães se comuniquem, que redes de conexão se formem, né? E isso no dia a dia da maternidade atípica é o nosso salva-vidas. Esse aí é a nossa tábua de salvação. São essas redes e esses apoios. E nem mais esses espaços. Então, quer dizer, não tem clínica também, não tem nem lugares pra gente, sabe, assim, buscar e a gente entre nós. Então, isso tem sido também uma conversa, né, entre a gente. E eu recentemente fui num evento que teve aqui, semana passada, retrasado, do Terteiro, que teve. E eu digo que foi muito transformador e abriu muito a minha cabeça, porque eu pensava assim, um evento de arte e autismo. Cara, eu não tenho a menor dom, talento para nada. Meu filho também nem tem essa aptidão. Eu achava que aquilo não era para mim, tá? Mas aí, isso eu tive essa visão por bastante tempo, até eu começar a entender do que se tratava. E o que eu vi ali, doutora, foram, assim, adolescentes e adultos autistas, num espaço em que eles pertenciam, e famílias que, tiveram diagnóstico de 20 anos atrás, e que foram tentando ser o melhor, e que aqueles adolescentes e adultos, eles venceram tanta coisa maravilhosa. E aí eu me deparei lá nos corredores, com grupinhos de peito estufado, com o tablet de comunicação alternativa pendurado, fone, estereotipando. E aí eu voltei para casa, quando eu fui falar com o grupo de amigas, eu falei, vocês tinham que ver o que eu vi, porque a gente precisava ver isso. Porque chega um ponto que daí fica escuro para nós, a gente não consegue muito saber, essa incerteza, essa angústia, isso é avassalador. E aí, no nosso grupo, temos lá crianças não verbais, crianças apráxicas, deficiência intelectual, questões motoras, temos paralisia cerebral, a gente tem ali o nosso mundo. Sim. E eu eu falei, gente, deixa eu contar para vocês o que eu vi. E eu fui contando dessas famílias e dessas pessoas, desses indivíduos. Eu entrevistei muitos desses autistas e foi transformador para mim. Eu dizer, cara, olha como é possível. Sim. Tipo assim,
tudo que eles ouviram ao longo da vida deles era que eles não podiam, não conseguiam, e não fariam, não realizariam. Graças a Deus, aquelas famílias não acreditarem nada disso e naquele mais ou menos conseguiram muito. Então a gente não precisa de um tratamento perfeito. A gente não precisa, porque isso aí é tão distante, sei lá, eu nem conheço alguém que tenha, pra ser bem sincera. Às vezes você tem um profissional bom aqui, o outro tá mais ou menos, aí você tampa o buraco ali em casa. Essa é a realidade de quem ainda é privilegiado, né? Mas que dá também, pode dar também. A gente precisa olhar para essas pessoas, para essa família, outras possibilidades de desenvolvimento, de sucesso, que não aquele da cartilha antiga, do que a gente entendia, do que era sucesso, do que poderia, sabe? Então, eu entrevistei pessoas com deficiência intelectual ali, assim, não, de chorar, de lindas, maravilhosas, que eu queria pôr num potinho e levar para casa. Então, eu acho, assim, a gente ainda... É tudo muito novo, né? Tudo isso que tem sido fomentado, né? E indivíduos ali, TDAH, ansiedades master, depressivos, que já tiveram muita ideação suicida, e trocando isso abertamente, falando do impacto disso, né? Então, a gente precisa começar a ter um olhar maior. E até mesmo isso de ansiedade, TDAH também, acho que o pessoal se atenta bem mais tarde. Sim. E entender que essa incidência é muito grande desde muito cedo e se atentar para esses sinais que você foi pontuando. Essas mudanças abruptas que podem sinalizar uma ansiedade e que, se não for algo direcionado para isso, também aquela família vai ficar patinando, vai ficar nesse platô novamente, né? Vai ficar nesse ponto de estagnação. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Porque acho que do tema a gente voltou, falou de, né? Acho que a gente saiu do tema, voltou pro tema. Claro, sempre, né? Não consigo manter muito. Mas o propósito é esse mesmo, de bater papo. Eu queria te agradecer pela participação. Eu que agradeço pelo convite. Tá? Fico muito feliz desse nosso bate-papo aqui. Espero mais vezes que você participe aqui também do Hotspot. Obrigada, agradeço pelo convite. Quando precisar, estou à disposição. Acho que é um tema muito relevante que a gente trouxe. É como você falou, se a gente não souber dos diagnósticos diferenciais, a gente não consegue tratar o autismo com a complexidade que ele tem, porque é um transtorno muito complexo, né? Então, acho que valeu muito a pena esse nosso bate-papo. Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? E, pessoal, fiquem ligadinhos, então, nos próximos episódios. Se inscreve no canal se você ainda tá fazendo essa barbaridade comigo. Já deixa seu joinha, compartilha. Beijo, tchau, tchau.